Eu quero que vocês prestem atenção num detalhe muito importante. A questão da falta da empatia também. Assim, eu estava de plantão, aí quando o meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. E sim, eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Ô Simone, eu tô tentando ligar pra você e pra sua irmã, minha mãe tá tendo um ataque. Eu preciso de ajuda aqui. Eu não consigo falar com vocês. E você intoxicou minha mãe com cloridrato de propafenona, causando um bloqueio atrioventricular nível 3 total. Minha mãe sofreu pra caralho. Faltou a questão da falta da empatia também. Isso foi uma observação da família, mas é de cunho pessoal. Enfim. Não, mas assim, eu tava de plantão, aí quando o meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. O plantão dela, eu não sei quando terminou, eu sei que ela me ligou de madrugada. Estava aqui Michele, Wellington e Leonardo. Minha mãe, o corpo dela estava morto no hospital. E essa filha da puta ligou com raiva e uma das primeiras palavras que ela falou foi: o que vocês querem comigo? Por que vocês estão mentindo? O que vocês querem comigo? Estão me ligando por quê? E detalhe, eu já tinha mandado o atestado de óbito da minha mãe, eu tinha mandado o propafenona, o médico, que ela fala aí que são palavras soltas, tinha ligado para ela. Porque o propafenona ele pode intoxicar sim. Pode sim, tá na bula. Mas minha mãe tomava Puran T4, Alenia, tá na receita lá. Mas não tomava nenhum remédio para diabetes, não? Ou hipertensão, né? Eu acho que o seu delegado médico não funcionou muito não, né? Depois ainda dizem que a vingança não dá em nada. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. Não. Eu não disse pra ela que ela veio a óbito. Ela soube antes da ligação. Ela tá mentindo. Dá vontade. Olha. Você é uma mulher podre. Sua irmã... assim, como eu geri esse problema sozinho, com os lindos familiares da minha mãe, eu só tive a ajuda de 2 pessoas. O restante correu. Eu tive que gerir ameaça de morte, policial corrupto, secretária corrupta, você, filha da puta, indo com esse personagem nos lugares, eu tentando evitar de chegar perto de você, mentirosa, filha da puta. E sim, eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Dá uma olhada nos prints. Geriatra realmente é empático. Eu acho que deve ter essa matéria. Mas você não é geriatra! Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Independente de você ser médico. Que empatia linda. Eu vou pedir a gravação, a transcrição, que foi uma ligação. Eu vou pedir. Não está escrito na teste de paciente que vai morrer. Manda sua mãe pro ML, abre sua mãe aí. Não sei a ordem que foi, mas basicamente foi isso. E você desligou na minha cara. Não deu os pêsames.
Você sendo, olha, eu não sou médico, tá? Mas usando um pouco do raciocínio lógico, se você trabalha indo de casa em casa, era pra você vir aqui pessoalmente, errando ou não. Era o que eu faria. Olá, tudo bom? Calma. Vamos com calma, eu tô aqui. Dá cara a tapa. E se errar, não foi no enterro. E outra coisa, Simone Araújo, eu me dirijo a você. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Com o Daniel Alves. Você e o Daniel Alves tem tudo a ver. As pessoas que ajudaram esse estuprador a sair da cadeia doando dinheiro pra eles é pior do que eles. Sua irmã tá na mesma laia que você. Eu entendo. Você deve ter ajudado pessoas, sim. Você fez tanto tempo isso que você aprendeu a fazer o básico da geriatria. Só que a medicina é muito extensa. A medicina é complexa demais. A minha opinião, tá? Eu acho que a parte que tá mais com a junção ali de acerto é a área cirúrgica. Porque o de diagnóstico é complexa demais. Sua filha da puta, irresponsável. Isso aqui não substitui eletro. Sua doente mental. Isso aqui não substitui eletro. Porque tem isso aqui, ó. Tem a porra do ouvido. Sua imunda. Tem a porra do cérebro que você não tem. Não. Independente de você ser geriatra ou não. Mas pra você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas... Olha isso, ela sorrindo. Você é um médico. Você está dentro de um processo ético. Dentro de que teve BO. Que teve ameaças que ela disse que eu ameacei arrastar pra polícia. Automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia. Eu senti a sua empatia de longe, filha da puta. Alô, por que vocês estão me ligando? Hein? Filha da puta. Eu mandei o atestado de óbito antes. Filha da puta, mentirosa, safada, dissimulada. Mickey Mouse do inferno. Mas discordo da opinião dele. Empatia e geriatria andam de mão dadas, né? Aí você não muta a câmera. Pô, eu vou mutar a câmera aqui porque tá incomodando ele. Mas não bate, porque você não começou lá atrás. Você tá na página 100 e não passou pela 1, a 2, a 3. Ô sua estelionatária maluca, psicopata, filha da puta, assassina do caralho. Não, mas assim, eu tava de plantão. De plantão. Aí, quando meu plantão terminou, depois das 19 horas... 19 horas. Tinham várias ligações dele. E aí... O plantão dela terminou às 19 horas. Aí tinham várias ligações só minhas. Não tinha mais nenhuma ligação. Entendi. Vamos lá. Aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. E sim... Ela uma ova. Ela uma ova. Réu Patrícia. Doutora generalista de merda. Ela uma ova. Dona Márcia, sua paciente. Falasse minha paciente. Ela é sua paciente. Aqui, ó. Ela não. Dona Márcia. Dona Márcia. Tem vergonha na cara, não? Inicialmente... Alô? Por que vocês estão me ligando? O que vocês querem comigo? Eu não sou um serviço de emergência? Nenhum momento deu os pêsames. Por isso que eu falo essa vozinha que você faz aí, a vozinha... Posso? Isso é mentira. Você é uma porra de um personagem que você mentiu tanto pra você que você acredita. Tudo bem, mas os pacientes que você atendeu durante décadas, você tem que devolver o dinheiro pra eles. Eles têm que saber que estavam sendo atendidos por uma generalista desatualizada. Porque não preciso ser médico, não preciso ser muito inteligente para saber que generalistas são um estado básico da medicina. Que o médico se sente compelido a pular e sair. Mas seu pai teve câncer, né? Lá atrás, anos atrás, e por isso você não fez clínica médica, nem prestou residência, né? Não tem o RQE.
não é uma geriatra de fato. Aí, porque seu pai teve câncer, isso lhe dá o direito de entrar na minha casa, dar um tapinha no meu ombro e falar: pode dar o remédio para sua mãe, um antiarrítmicozinho. Lembro muito bem disso, porque fui operado pelo procardíaco, pela doutora Rosa Célia, e eu sabia que não era tão simples passar um remédio cardíaco. E você meio que me convenceu. Você e a minha mãe com medo do Covid. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Empático. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim. Ofereceu. E que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Discordo da opinião. Na justiça, eu vou pedir a gravação do dia do telefone, da ligação. Aí vamos ver se o juiz vai discordar. A empatia faz parte indiretamente dos pêsames, que é a obrigação do médico. E eu acho que a sua atuação, além de porca, imunda e não autorizada aqui na minha casa, vai além de você dar pêsames ou não. Se eu, Leonardo, viro médico um dia, claro que eu não vou virar um generalista com 20 anos de experiência. Se eu faço uma merda igual essa que você fez aí, eu vou pessoalmente, dou os meus pêsames, claro, com o advogado, vou falar: estou à disposição, e vamos descobrir o que aconteceu. Se for minha culpa, vamos lá, eu vou arcar, estou com vocês, entrego meu CRM ao CREMERGE, essa instituição tão idônea. Empatia na geriatria e a responsabilidade profissional em caso de morte de paciente. A prática da medicina exige, além de competência técnica, um profundo senso de empatia e responsabilidade ética. Esse princípio é especialmente relevante na geriatria, onde os profissionais lidam com pacientes vulneráveis e suas famílias em momentos delicados. A seguinte reflexão é sobre a conduta adequada diante da morte de um paciente, especialmente sob suspeita de envolvimento de um medicamento prescrito. Contexto: no caso específico em que a doutora Patrícia Rosalia de Melo Araújo, médica domiciliária, enfrentou a situação da morte de sua paciente, relacionada a um medicamento que ela havia prescrito, é imperativo considerar diversas dimensões éticas e práticas de sua resposta. Prestação de pêsames e solidariedade. A primeira ação da doutora Patrícia deve ser uma abordagem humanizada. Ir ao domicílio da paciente para prestar pêsames demonstra empatia e respeito pela dor da família. Esse ato vai além de uma formalidade, é um reconhecimento da vida da paciente e da perda sofrida por seus entes queridos. Esclarecimentos sobre o caso. Transparência é fundamental. A doutora Patrícia deve estar disponível para fornecer esclarecimentos detalhados sobre o tratamento e o uso do medicamento em questão. Esse momento deve ser conduzido com sensibilidade, evitando termos técnicos que possam confundir ou alarmar a família. Considerando a gravidade da situação, é prudente que a doutora Patrícia se faça acompanhar por um advogado. Este profissional garantirá que todos os aspectos legais sejam considerados e que as explicações dadas sejam completas e adequadas, protegendo tanto os direitos da família quanto os da médica, exigindo uma abordagem que combine empatia, transparência e responsabilidade ética. Ir ao domicílio da paciente para prestar solidariedade, fornecer esclarecimentos e estar acompanhada por um advogado e uma equipe de apoio reflete uma prática médica centrada no paciente e no respeito à sua família. Após a última mensagem de Leonardo, a doutora Patrícia atendeu finalmente a uma das inúmeras ligações do denunciante. Quando atendeu, a médica foi extremamente ríspida, demonstrando uma clara falta de empatia e profissionalismo. Ela imediatamente declarou que não era uma médica emergencista e questionou com frieza o motivo pelo qual o denunciante estava ligando. O denunciante, tentando explicar a situação, mencionou que o Dr. Felipe Monge havia pedido para falar com ela. A resposta da doutora Patrícia foi chocante e desumana. Não está escrito na testa de cada paciente o que vai acontecer caso tome certa medicação. Se tem dúvidas, faça a autópsia de sua mãe. Com essa frase insensível, ela desligou abruptamente a ligação, deixando o denunciante atordoado e profundamente ferido. Minha opinião? Ou você dá os pêsames ou não dá. Ou presta respeito ou não presta. Isso não é algo a se sentir de forma arbitrária, é uma questão de humanidade, independentemente de a morte ocorrer em um centro cirúrgico, hospital ou domicílio. É algo a se ouvir e respeitar.
Claramente, a doutora Patricia tentou construir uma narrativa que não se sustentou, cheia de incoerências e falta de coesão. Em suas declarações, ela mesma se desmente, revelando um comportamento errático que destoa completamente da realidade de uma geriatra cardiologista comprometida com seus pacientes. Na verdade, ela é apenas uma generalista que passou 2 décadas pescando pacientes de porta em porta, usando a doença de seu pai como desculpa para justificar sua conduta questionável. Podemos comparar ponto de vista pêsames ou empatia de uma médica com um filho que perdeu a mãe? A resposta é não. A conduta da doutora Patricia não pode ser justificada por uma mera opinião, ela refletiu uma falta profunda de empatia e profissionalismo. Seria razoável questionar se ela estava sob o efeito de álcool ou drogas durante a ligação, mas, sinceramente, parece mais provável que ela tenha problemas psiquiátricos que necessitam de atenção urgente. 2 consultas. A primeira, a segunda fatal. Intervalo de 5 meses, por aí. Só que a segunda ela veio loucaça, igual como ela estava na audiência. A prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. Se você não tiver residência, ela se queixou de uma dor precordial de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos. Ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito. Por isso que eu escolhi a medicação propafenona, porque ela atua tanto diminuindo a frequência cardíaca como normalizando o ritmo. Ela faz as 2 coisas que era o que a paciente precisava. Inclusive, queria fazer um adendo. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Fiz cursos de avaliação de métodos de imagem em geriatria, cursos de doenças psiquiátricas em geriatria, participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa, desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar e me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. Outra observação que eu queria fazer, se o senhor me permite, de fato ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio, mas eu fui de livre e espontânea vontade, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as 2 perguntas que eu recebi em relação só um minuto. Pelo exposto, pugno pela abertura de competente processo em desfavor da doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico, e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida.